Oh, 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 Om. oh, Om. Om Ganapataye Namaha. Om Ai Sarasvatyai Namo Namaha. Ó amados mestres de todas as religiões, nós vos saudamos. Amado Parangurudeva Baba Bhajarangaji Maharaj, amado Swami Tilakji Maharaj, amados Prakashmayanandaji Maharaj, amados mestres, que as vossas bênçãos estejam sobre nós, para que possamos compreender as verdades contidas neste estudo de hoje, para que possamos compreender as sábias palavras de Adi Shankaracharya e que o nosso coração esteja sempre aberto para receber as vossas bênçãos e que assim possamos sempre também vos agradecer por elas e por todo amor que você tem conosco. Jaya Gurudeva. Jaya. Jai Gurudeva, Jai Mataji, Jai. que a deusa Sarasvati nos abençoe para que possamos compreender ensinamentos dos sábios e, através deles, desenvolver o nosso discernimento, viveka, e, com isto, atingirmos ao desprendimento, a renúncia, o desapego das coisas efêmeras e buscarmos as coisas eternas. E estamos agora começando a parte do livro Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento, da sabedoria. Vamos ler o Sutra, versículo 71. Lembrando que o mestre agora, então, está começando, pode-se dizer realmente, o livro, porque ele vai começar a responder, então, as perguntas, né, que o discípulo fez. Na parte das perguntas, que ele perguntou como é que poderia, né, como nós podemos nos libertar, né, ó mestre, por favor, a pergunta é porque como é que essa verdade, a verdade dessas coisas dos apaixonamentos que nós temos, né, pelo mundo, e como que podemos nos livrar disso, e o que é o ser também, e o que é o ser supremo, como se alcança o discernimento entre eles. Então, todas essas perguntas, agora o mestre começa a respondê-las. E o título é justamente sobre isso. O Shankaracharya, Acharya significa instrutor, né? Espiritual, e Shankara é o nome do mestre. Shankara é um outro nome do Senhor Shiva. E aí
justamente o título é Atman e não Atman. Em sânscrito é praticamente a mesma coisa. O que é o Atman e o que é o Anatman, Anatman, ou o não Atman. O que é o eterno e o que é o efêmero. É um discernimento que nós temos que ter quando estamos em contato com o mundo físico, material, o mundo dos sentidos, que nos engana, né? Porque quando estamos aqui estudando, nós estamos com a mente clara sobre esse ponto. Mas no momento que você está envolvido no mundo, naquele momento você esquece do que é o eterno e o que é o efêmero, e vive o efêmero como se fosse o eterno. E por isso nós temos que ter um discernimento que os sábios, os santos, nos trazem através de seus ensinamentos. Então, Shankaracharya diz o seguinte, no versículo 71, explicarei agora o discernimento entre o Atman e o não Atman. Ouve-me, pois. O Atman é também traduzido como o ser, como a alma espiritual. E o não Atman é o não ser, é aquilo que é o corpo, os envoltórios, né? São as coisas que estão sobreimpondo-se no Atman, na alma espiritual. Estão encobrindo, né, essa verdade do ser eterno. Então ele diz, ouve-me, pois, ouve atentamente e depois compreende a respectiva verdade em tua própria alma, em teu próprio ser, né? Porque é dito pelos sábios que somente o ser pode compreender o ser. A mente e o intelecto não podem compreendê-lo. Ele está além, acima. Então, somente o ser se revela a si mesmo. E como? Quando a mente é obstruída, a mente é paralisada, a mente é controlada, então a consciência brilha por si mesma em sua própria luz, porque ela é autoluminosa. Muito bem. Só lembrando que eu esqueci de falar no começo, que hoje comemora-se o Dia Internacional do Yoga, uma data muito importante. Então, como nós temos muitos participantes do grupo que são professores também de yoga, devem estar envolvidos nessa atividade agora, nas suas academias, que está tendo eventos, que está tendo muitas comemorações em várias academias de yoga sobre esse Dia Internacional do Yoga. Então, e é uma data muito importante, né? Então, damos aqui as nossas saudações ao Patanjali, né? O grande sábio que codificou o yoga, né? Nos aforismos do yoga e que nos ensinou também o yoga e que nos deu isso, e outros sábios também, como o sábio Geranda, do Geranda Samhita, e também o Swami Atmarama, que também nos deu o Hatha Yoga Pradipika. Então, vários mestres que nos trouxeram yoga, que todos sejam saudados agora, neste dia, que foi instituído pela ONU como Dia Internacional do Yoga. Então, nossas saudações a todos os mestres de yoga. E as escrituras védicas escrituras também estão sempre falando, né, sobre o yoga,
sobre os yogis, como o próprio Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, falou para Arjuna: se tu um yogi, torne-se um yogi, né? Yogi é aquele que atingiu o autocontrole, tanto do corpo, dos sentidos, do prana e da mente. E a finalidade última do yoga é a cessação das ondas mentais, do pensamento. Então, se você não conseguir paralisar os pensamentos, você não vai ter consciência do próprio e verdadeiro ser eterno. Mas vamos ao estudo. Versículo 72. Shankaracharya diz o seguinte: o que o vidente chama de corpo material, vidente nas escrituras védicas são os rishis, os santos da floresta que viviam em austeridade e por isso são chamados videntes, porque eles são videntes porque eles viram a verdade do ser eterno. Não confundir com o vidente vulgar e comumente conhecido, que ele pode profetizar coisas ou ver coisas do futuro ou até do passado. Não é esse tipo de vidente que se refere o texto. Então, os santos, os rishis, os videntes, chama de corpo material, e o que ele diz que é o corpo material? Ele diz que compõe-se destas substâncias, 2 pontos, tutano, osso, gordura, carne, sangue, pele e epiderme. Esse corpo consiste em, além dessas substâncias, o corpo tem algumas partes, como pernas, coxas, peito, braços, pés, costas, cabeças e outras partes. Sabe-se que ele é a raiz da ilusão, o corpo físico, o corpo material, o corpo no qual você pensa que você é. Então, sabe-se que ele é a raiz da ilusão, do eu nesse sentido do ego, e do meu, eu e meu e teu. É o sentido de posse, que o próprio corpo também é um sentido de posse. Você fala meu corpo, né? Não é o seu corpo. Esse corpo pertence à natureza. Não foi criado por você. Você não construiu esse corpo. Você só está habitando esse corpo temporariamente. Muito bem, mas conforme planejamos, como o livro Vivekachudamani é longo, tem 500 e poucos versículos, nós vamos adiantar o processo, porque senão nós vamos ficar o ano todo lendo só o livro, porque tem os comentários também. Então, nós vamos rápido, mais rápido do que o comum. Passamos para o versículo 73. Os elementos sutis são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Tudo isso ele está explicando para dizer o que é o Atman, o eterno, e o não Atman, o efêmero. Então, esses são os elementos, os 5 elementos. E eles, reunidos, as partes desses elementos formam o corpo material. Não só o nosso corpo,
todos os corpos do universo material. São feitos desses 5 elementos, da junção, né, da mistura desses 5 elementos. Inclusive, os corpos celestes, o Sol, os planetas, as galáxias, tudo. Ninguém escapa da junção, ou nada escapa da junção dos 5 elementos. E continua explicando, Shankaracharya. Audição, tato, visão, paladar e olfato são os 5 sentidos físicos ou os 5 órgãos do conhecimento. Ele explica, estas 5 essências dos elementos são tudo o que experimentamos, porque há uma conexão de cada um dos sentidos com um dos 5 elementos materiais do cosmos. E elas existem para serem experimentadas pelo indivíduo. Então, essas 5 sentidos existem para que possamos ter experiências nesse mundo material no qual estamos submersos momentaneamente. Então, o experimentador nunca é o Atman. O experimentador é sempre o ego. Ele é quem experimenta, ele utilizando a mente e os 5 sentidos. Muito bem, vamos adiante. 75, Sutra. Sutra número 75. Os seres iludidos que estão atados aos objetos que experimentam pela forte corda do desejo. Então, através do desejo, nós experimentamos, utilizando os sentidos e o corpo, os objetos dos sentidos. E, com isso, nós estamos presos, apegados, envolvidos por causa do desejo dessas experiências. Diz Shankaracharya, tão difícil de romper. Esta corda, né? Que é a nossa amarra, né? Continua. Permanecem sujeitos ao nascimento e à morte, ou seja, subjugados a essa condição de nascimento e morte. Ou seja, não estão imbuídos ou unidos à eternidade, porque existe, nesse caso, a morte, o nascimento e o renascimento. E são, diz Shankaracharya, são impelidos de lá para cá, pelo seu próprio karma, essa lei implacável, a lei do karma, né? Implacável, ninguém pode mudar, ninguém pode remover. Até o iluminado, enquanto vivo no corpo, ele tem que colher o karma de suas ações passadas antes de ser iluminado. Então, é inexorável a lei do karma. Muito bem. Continuando, o Sutra 76 nos explica. O corvo... Não, o cervo. O cervo. O cervo. Não, o cervo, né, que é o animal. Ele está ligado aqui ao som, né? O elefante está ligado ao tato.
O fogo, a mariposa está ligada ao fogo, assim, analogamente. O peixe ao gosto e a abelha ao... É a letra aqui da Chandra, vamos ver, ao ouvido. Alento. Ao alento. Isso. Cada um desses animais caminha para a morte sob o fascínio de apenas um dos sentidos. Interessante, né? Qual não há de ser, então, o destino que aguarda o homem subjugado pelo fascínio dos 5 sentidos? É porque, por exemplo, a abelha, ela busca a flor através do olfato dela. Então, o peixe, ele busca o alimento através do gosto. E a mariposa busca o fogo, e ali mesmo ela sucumbe. E o elefante, ele é muito ligado ao tato, e o cervo ao som. Então, eles têm esses sentidos mais estimulados. Um dos 5 sentidos em cada um desses animais é mais estimulado. E somente tendo um sentido em mais assim ativo, ele caminha para a morte por causa do fascínio desses sentidos. E agora ele compara com o homem, que tem os 5 sentidos, muito mais do que um sentido só. Agora continua explicando, no Sutra 77. Os objetos percebidos pelos sentidos são ainda mais fortes em seus efeitos maléficos do que o veneno da cobra. Explica ele. O veneno só mata quando é introduzido no corpo, mas esses objetos nos destroem pelo simples fato de serem vistos com os olhos. Então, esses objetos dos sentidos que todos nós vemos no mundo, eles nos matam, porque nos envolvem, e a ignorância, através da ignorância, do apego, do desejo, nós ficamos subjugados à morte. Estamos atraídos, né? Somos atraídos a esses objetos e nos esquecemos, através dessa atração, que é chamada também a atração de Maya, nós nos esquecemos do verdadeiro ser, do Atman, do Brahman, do Supremo, do Absoluto, do Eterno. Então, quando nos esquecemos do Eterno, então nos tornamos mortais. E Sutra 78. Só aquele que se libertou da terrível armadilha do anseio de prazeres sensoriais, aos quais é tão difícil renunciar, está apto à libertação. Então, aquele que o buscador, o discípulo que está buscando o caminho para a autorrealização, para se tornar um mestre, ele
tem que renunciar o desejo, o anseio dos prazeres sensoriais, da comida, do sexo, quem gosta do calor, quem gosta do frio, não pode buscar nenhuma dessas coisas. Tem que ficar equânime. O que vem, vem, o que não vem, não vem. Aqueles que fazem isso não são yogis, são chamados bogis. Então, ou você é um bogi, ou você é um yogi. E o caminho do Vedanta e o caminho do yogi chegam ao mesmo local, a autorrealização do ser e a paralisação da mente. Continuando, ele explica, e ninguém mais, não adianta, se a pessoa está ansiando pelos prazeres da carne, ele vai receber o salário, que é, como diz a própria Bíblia, a morte. Muito bem. E ainda diz, o Shankaracharya diz, ainda que seja versado nos 6 sistemas de filosofia, que são chamados os Shat Darshanas, que nós já estudamos no nosso grupo. Muitos dos alunos já estudaram conosco os Darshanas, Yoga, Vedanta, o Tara Mimamsa, Sankhya, Nyaya, Vaisheshika. A pessoa pode entender todos eles, mas se continua escravo dos prazeres, de nada vale essa vã filosofia. Quais são os 6 sistemas? Sankhya? Sankhya, Yoga, Vedanta, Nyaya, e Vaisheshika. E o Purva Mimamsa. São os 6 sistemas. 6 sistemas. É o Mimamsa, Purva Mimamsa. Então, nesse sutra, Shankaracharya está dando muito ênfase à terrível armadilha dos desejos sensoriais. Então, todos os santos, todos os yogis, todos os sábios praticaram austeridades, controlando esses desejos e evitando, porque quando você permite, então você nunca vai controlar. Tem que vencer a armadilha dos desejos. Versículo Sutra 79. Aqueles que dizem buscar a libertação ou liberação, mas não possuem o verdadeiro espírito da renúncia, tentam, ainda assim, atravessar o oceano deste mundo. Na filosofia oriental védica, o oceano do mundo é chamado de Sansara. Sansara também é traduzido como o oceano de nascimentos e mortes. Então, nós, praticantes da espiritualidade, estamos buscando atravessar esse oceano de ilusão, o oceano do mundo, o oceano de nascimento e morte, e chegarmos na outra margem, no oceano de bem-aventurança, onde está o Supremo, e nós estaremos mergulhados
no ser eterno do Supremo. E no 79 continua dizendo: o tubarão do desejo apanha-os pela garganta. Então, quer dizer, muitas pessoas falam: eu quero chegar a Deus, eu quero me livrar da morte, eu quero me iluminar, eu quero entrar no estado da graça divina e tal, mas no meio do caminho, o tubarão do desejo abocanha eles pelo pescoço e desvia-os violentamente de sua rota e eles se afogam no meio do caminho. Então, não é fácil atravessar esse oceano do Sansara. Por isso, nós precisamos estar firmes e fortes nas práticas espirituais e no autocontrole dos desejos sensoriais. Sutra 80. Aquele que mudou, aquele que matou, começou no 71, vamos até o 81. Aquele que matou o tubarão do desejo sensorial com a espada da verdadeira impassibilidade. Também poderíamos colocar a espada da sabedoria, a espada do desapego. Então, aqui no sânscrito, ele diz que é o maduro desapego, né? Do desapego maduro. Então, é o desapego, essa impassibilidade que está traduzida aqui para o português, tem também, dentro dela, o sentido o desapego desse mundo ilusório passageiro. Aquele que está firme nisso atravessa o oceano desse mundo sem deparar com nenhum obstáculo. Então, os mestres, e aqui no caso particular, Shankaracharya está nos explicando que nós, para chegarmos ao Supremo, nós temos que trabalhar o discernimento e, com isso, atingirmos o desapego. Porque o verdadeiro desapego não é esse externo. Eu larguei a roupa, eu larguei a família, eu larguei o meu trabalho. Mas, se ele internamente não realizou que a efemeridade do mundo e a ilusão do mundo, do corpo e dos objetos do sentido, não realizou que tudo isso é como um verdadeiro sonho, então ele ainda não tem esse desapego maduro. Ele tem um desapego externo, mas é necessário esse desapego interno. E no versículo 81, Shankaracharya diz: saiba que o homem iludido que caminha pela terrível senda do desejo sensorial. Então, aqui ele fixou claramente: você é espiritualista, você quer se aprofundar na espiritualidade, então você tem que controlar os desejos sensoriais, que são chamados os desejos da carne, da mente
Você tem que... eu quero ir para a natureza, ficar lá relaxando e tal. O que é isso? Isso também faz parte do desejo sensorial. O desejo sensorial é muito sutil também, não é só o aspecto grosseiro. Você só pode ter um desejo, que é o desejo da libertação do nascimento e da morte causados pela ignorância. Então, continua Shankaracharya. O homem iludido, né, que está preso a esse desejo sensorial, aproxima-se a cada passo de sua ruína ou morte. E saiba também que é verdade, entre parênteses, que aquele que trilha o caminho indicado pelo seu mestre, fecha, que é o seu amigo mais leal, ainda entre parênteses. Então, e saiba também que é verdade, e pelo seu próprio discernimento, colhe o fruto supremo do conhecimento de Brahman. Então, quem está envolvido com o desejo, a cada passo leva ele para a boca da morte. E saiba também que é verdade que o que é o oposto da frase anterior, que é quando você trilha o caminho ensinado pelo mestre e segue pelo seu próprio discernimento, vai acabar colhendo o fruto do conhecimento da verdade eterna, do ser supremo, o qual nós viemos e temos que voltar através da espiritualidade. Falta mais um? Não, lê mais um, 82, só para fechar. Acabou a página. Não, mas... Tá. A Chandra está sugerindo ler esse outro que está na tela. Tá bom. Como não devemos ter aversão nem apego, eu não vou me apegar ao versículo 81. Vou para o versículo Sutra 82. Diz Shankaracharya: se almejas realmente a libertação, mantém os objetos do gozo sensorial à distância, como se fossem um veneno, e continua bebendo com deleite, como um néctar, as virtudes do contentamento. Contentamento é chamado o santosha. A deusa tem a deusa do contentamento. Então, aquele que com pouco se contenta, muito já tem. Isso o Senhor Buda que ensinou. Então, está bem claro. Aquele que com pouco se contenta, muito já tem. Então, por exemplo, se você sabe que você é uma alma eterna, que Deus é onipresente e está dentro de você, está em você, e que você é o ser que habita esse corpo, mente, intelecto e ego, você já tem muito. Isso já é suficiente para se contentar. E
E além da virtude do contentamento, tudo isso é como um néctar. A pessoa se deleita no contentamento, na compaixão. Compaixão é um aspecto do amor. E a pessoa também tem misericórdia, perdão, e ela também segue a sinceridade, ou seja, a verdade, né? Satya. E ela tem a serenidade, que está também, é a calma, a tranquilidade, que também está ligada ao autocontrole. Autocontrole não só dos desejos materiais, mas também temos que ter autocontrole de não explodir, de não ficar zangado. Você tem que levar pelas desenvolver emoções, isso. Né? Oi? Oi? Se deixar Não. levar pelas emoções, né? Não se deixar levar pelas emoções. Pelas né? emoções, Isso, justamente. isso. Autocontrole. Então, muitas pessoas, às vezes, por uma coisa simples, banal, um probleminha no trânsito, aí brigam, se machucam, alguns até chegam a matar um ao outro, depois se arrepende e fala, perdi a cabeça, como é que eu fiz aquilo e tal. Por quê? Não tem autocontrole. Não Então, tem perdão, não tem compaixão, não tem serenidade, não tem autocontrole, né? Então, essas virtudes são orientadas pelo mestre, para aqueles que desejam realmente a liberação da escravidão da ignorância. Muito bem, então, com isto, terminamos por hoje. E alguém pode ter alguma pergunta, e